Diazinho chuvoso, frio aqui no Rio de Janeiro, o carioca fica como? Mete logo um casacão, mas esse casacão aqui é no estilo, ó, sentimento tricolor, na marca, o moletom grosso, quentinho, quentinho, quentinho. E assim eu abro esse diário do Flu aqui para vocês, trazendo as principais notícias do dia do nosso Fluminense, tá? O Fluminense voltou a treinar hoje, se reapresentou, e aí essa imagem que vocês viram na thumbnail aqui da capa, né? Treininho leve, que eles chamam de regenerativo, corridinha, volta do campo, academia. Como eu falei para vocês, campo pesado, chovendo sem parar aqui no Rio de Janeiro. Então, não deu para ter nenhuma notícia aí sobre alguma mudança, sobre a provável equipe que vai enfrentar o arquirrival no próximo sábado, tá, galera? Mas o Fluminense se reapresentou hoje, já fez o primeiro treinamento, por mais que leve, treinou. E amanhã, o Marcão, a partir dessa quarta-feira, o Marcão deve definir aí qual a equipe, a provável equipe que vai enfrentar o Clube da Lagoa, né, no sábado. Mas hoje também, galera, o Iago Felipe, ele deu uma entrevista coletiva, tá? E eu destaquei aqui apenas 2 trechinhos, e aí se você quiser assistir a entrevista completa, é só você acessar a Flu TV, tá a entrevista completa do Iago Felipe lá. Ele falou que todos os clubes passam por altos e baixos nesse Campeonato Brasileiro, que tirando o Atlético Mineiro e o Clube da Lagoa, todas as outras equipes estão oscilando muito, e que o Fluminense está nessa fase de dificuldade, mas que já já vai voltar a crescer de novo, vai reencontrar o caminho da sequência de vitórias, e o objetivo é a conquista na fase de grupos da Libertadores. E a outra coisa que destacou bastante para mim também foi, ele falou que o tornozelo dele, né, tá sentindo, saiu lesionado e tudo mais do último jogo, mas que não incomoda, não é problema para ele, e ele tá garantido aí, claro, fica a critério do Marcão, né, mas essa lesão no tornozelo, a pancada lá, o pisão que ele tomou, não será problema para o Fla-Flu, tá legal? Uma outra notícia do dia de hoje, galera, é que o check-in, as vendas, né, dos ingressos para o Fla-Flu começaram hoje, tá? Por enquanto, eu tô gravando, eu não sei na hora que você vai ver esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo por volta das 19 horas, a partir de, não sei, agora eu não tô na dúvida se é 8 ou se é 10 horas da noite, vai começar a venda pro grande, para quem não é sócio, quando eu falo grande público, para quem não é sócio do Fluminense, né? Então você que estiver interessado a comprar, as vendas, galera, serão somente online, tá? E outra coisa, você tem que estar com o ciclo de vacinação completo há pelo menos 14 dias, ou se você tiver somente uma dose da vacina, você vai ter que fazer aquele teste da cotonetada lá no nariz, tá bom? Lembrando que o teste tem que ser feito sempre 48 horas antes do jogo. Então, a partir de quinta-feira, 7 horas da noite, você pode procurar algum laboratório, algum lugar para poder realizar esse exame. Um outro detalhe, setor norte vai ficar para o nosso arquirrival, setor sul para o Fluminense, o setor leste não será aberto e o setor Maracanã+, que é aquele ingresso mais caro, vai estar aberto também, tá? R$80 o ingresso, o setor sul, 40,6. Isso para quem não for sócio, né? Para quem for sócio, aí tem diversos planos lá e cada um com um desconto diferente, tá legal? Então, galera, é o seguinte, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo nesse Campeonato Brasileiro, eu sei que você, torcedor tricolor, tá bastante insatisfeito, chateado, mas ó, essa semana é de Fla-Flu, a gente quebra o pau entre a gente para resolver os nossos problemas. Mas o jogo é um jogo importantíssimo contra o nosso maior rival. Então, essa semana é a hora da gente se unir, apoiar. Vamos dar uma segura. Claro, a gente vai continuar com as cobranças, vai continuar querendo o Fluminense melhor. Mas essa semana, minha sugestão para você é que a gente se una, faça um pacto de apoio para esse time, compareça ao Maracanã. Fla-Flu é um jogo que o torcedor do Fluminense não pode deixar de ir. Passa por cima do time ruim, passa por cima das apresentações ruins. E eu espero encontrar com você lá no Maracanã, tá? Fla-Flu sempre é um jogo muito especial. Por várias e várias vezes, nós já jogamos contra eles com times inferiores e vencemos, porque a mística do Fla-Flu não tem nenhum outro clássico no mundo que tenha uma mística igual. Vocês sabem, quando eles vêm a nossa camisa tricolor pela frente, que a perninha lá do outro lado balança e o negócio fica doido para eles, né? Então, galera, você que puder, tiver condições financeiras, faça um sacrifício e vá nesse Fla-Flu, porque o Fluminense vai precisar da gente. E como eu falei, agora é a hora de todos nós nos unirmos em prol aí de incentivar o Fluminense, tá legal? Uma outra notícia legal, galera, é que o Fluminense renovou não, né?
fez o primeiro contrato com mais uma joia de Xerém. E eu vou ler aqui a notícia para vocês. A notícia saiu no GE. O Gustavo Sintra assinou o primeiro vínculo profissional com o Fluminense. A multa é de 325 milhões de reais, tá? O Gustavo Sintra está no Fluminense desde 2016. Ele é zagueiro e assinou um contrato aí de 5 anos, né? Ele fez uma postagem nas redes sociais agradecendo muito ao Fluminense por acreditar no trabalho dele e falando aí que o Fluminense não vai se arrepender de ter acreditado. 5 anos é um contrato muito longo. Eu falei aqui a multa em reais, né? 325 milhões de reais, mas a multa em euro, galera, que a multa é sempre em euro para vendas internacionais, né? Se algum clube tiver interessado no Gustavo Sintra aí, é de 50 milhões de euros. É muita grana, né? A gente sabe que na maioria das vezes os atletas não são vendidos pelo valor total da multa, mas quanto maior a multa, mais seguro o Fluminense fica. Um detalhe, que assim como o Arthur, o Gustavo Sintra ele tem menos de 18 anos, né? E o Fluminense assinou um contrato de 5 temporadas. Lembrando que a lei só permite 3 anos, mas aí o Fluminense conseguiu achar uma brecha lá na FIFA e tudo mais, e é o segundo ou terceiro jogador, se eu não estou enganado. Eu lembro do Arthur, que o Fluminense fez um contrato de 5 anos também, e se não for o segundo, é o terceiro. Eu acho que tem algum outro jogador menor de 18 anos que o Fluminense também assinou um contrato de 5 anos, tá? Tá aí a diretoria comandada aí pelo Mário Bittencourt, priorizando a renovação desses moleques de Xerém, e a gente tem que torcer muito para esse moleque explodir, porque 5 anos é sempre um contrato longo, né? Olha o que aconteceu com o Caio Paulista. Acabou de assinar por 8 milhões, 50% por 5 anos. Imagina você se o Caio Paulista não render, a gente tem que ficar com um bonde aí no Fluminense por 5 anos. É complicado, né? Mas o futebol é um negócio de risco. O Fluminense arrisca fazendo um contrato longo. Por um lado, se o jogador estoura, a gente segura o jogador com a gente. Por outro lado, se ele não der certo, você fica com o jogador em 5 anos. Eu falei o Caio Paulista, tem o Ganso também, né? Que assinou lá em 2019 com o Fluminense por 5 anos. E agora a gente tem que ficar com ele até o final e com um aumento escalonado ano a ano. Bastante complicado. E para fechar esse diário do Flu aqui, galera, por incrível que pareça, o aproveitamento do Fluminense no segundo turno é superior ao primeiro turno, mesmo a gente com um jogo a menos. Tá? O Fluminense no segundo turno, ele tem um aproveitamento de 52,3% de aproveitamento dos pontos em 7 jogos, tá? A gente ainda vai fazer aquele jogo a menos com o Santos, né? Já no primeiro turno, a gente teve um aproveitamento de 41,6% em 8 jogos. Ou seja, o Fluminense tem um aproveitamento melhor com um jogo a menos. Só que tem um detalhe aí que a gente não pode esquecer e que não tira o mérito, tá? O aproveitamento é melhor. Eu acho que a gente não tá numa situação melhor no Campeonato Brasileiro, porque aquele trabalho do Roger Machado no início do Campeonato Brasileiro foi muito ruim, né? Além disso, o Fluminense ainda estava na Copa do Brasil, na Libertadores, acabou priorizando essas competições, é normal, e perdendo alguns pontos importantes no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Mas tem um outro detalhe que quase ninguém fala, tá? As nossas últimas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro foram contra equipes reservas, tá? Antes dessa vitória que nós tivemos agora no último jogo contra o Atlético Paranaense, o Fluminense tinha vencido o Bragantino no Maracanã e, como você bem lembra, o Bragantino colocou um time reserva, tá? Quase um sub-18, um sub-20 para nos enfrentar. E a gente venceu por 2-1. Passamos aí 3 jogos sem vitória, Fortaleza, Atlético Goianiense e Corinthians, e voltamos a vencer o Atlético Paranaense também com uma equipe reserva. No primeiro turno, nós enfrentamos essas equipes, tanto o Bragantino quanto o Atlético Paranaense, com as suas principais equipes, e aí não dá muito para comparar. Mas não interessa. Já pensou se o Fluminense pegasse o Bragantino e o Atlético Paranaense com jogadores reservas e não vencesse? Aí sim o questionamento seria maior, a cobrança seria muito maior. O Fluminense não fez mais do que a sua obrigação, né? O Fluminense tem a obrigação de ganhar de alguns adversários, mesmo fora de casa, com o time principal, quiçá com o time reserva. Então, assim, apesar da apresentação não ter sido boa, tanto quanto o Bragantino, tanto quanto o Atlético Paranaense, o Fluminense conquistou 6 pontos nesses jogos. E, galera, na boa, não adianta. Esperar boa apresentação, show, dessa equipe de mediana para ruim, é esperar demais.
Eu não espero mais nada, eu só espero a conquista dos pontos. Se puder vencer o arquirrival sábado, jogando bem, dando show, vai ser o êxtase. Mas se for todo fechado, tomando 5 bolas na trave e ganhando com gols 47 minutos do segundo tempo, eu vou sair do Maracanã em êxtase. E você também. Por isso que eu te convoco a comprar o seu ingresso. Garante logo, se você está com ciclo de vacinação completa, não precisa fazer exame. Se você for sócio, melhor ainda, não vai gastar nada, vai gastar um valor bem menor. Então eu te convoco aí a fazer esse sacrifício e comparecer no Fla-Flu sábado, porque é nós contra eles. Vamos dar essa trégua agora, a gente dá o apoio pro Fla-Flu, e aí, dependendo do que acontecer, domingo a gente volta a chuva, a saraivada de críticas e reclamações novamente. Beleza, galera? Bom, fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Siga o nosso Instagram e compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.